Boa tarde, caros alunos do curso técnico em agropecuária do Instituto Filo, do município de Banabuiú. Aqui é a professora Elisângela, vou ministrar a disciplina de apicultura e espero que a nossa disciplina seja bem proveitosa, contando sempre com o apoio de vocês e com o feedback, a troca de experiências, como eu sempre venho falando, certo? Aguardo por discussões para a gente discutir junto e aprender junto. O saber a gente só faz unidos, assim como a sociedade das abelhas. O que é apicultura? Quando vocês falam de apicultura, o que é que vem à cabeça de vocês? Ah, apicultura é tudo que envolve abelhas, correto? Apicultura é tudo aquilo que vem do néctar das flores. Apicultura, gente, nada mais é do que a criação. Você sair do sistema extrativista. O que é esse sistema extrativista, Elisângela? É aquele enxame que está lá no campo, no oco de um pau, numa árvore, numa caixa velha, num balde velho, num pote velho dentro da minha propriedade, e eu tirei dali e comecei a fazer a criação de abelhas em uma colmeia que a gente vai ver ao longo da nossa disciplina como é o padrão Langstroth, certo? Todo e qualquer mel, ele só é produzido e só recebe esse codinome mel a partir do momento que ele é produzido pelo néctar das flores. Correto, galera? Ficou claro? Vamos para o próximo assunto. A apicultura é um ramo da agricultura voltado ao estudo de criação de abelhas produtoras de mel e também ao desenvolvimento de técnicas para explorá-las. Como eu havia falado, a apicultura, ela sai daquele sistema extrativista e passa a ser tido como criação produtoras de abelhas, certo? No caso, a produtoras de mel. Nós aqui no estado do Ceará, nós estamos avançando nesse quesito, porque a gente está tirando o homem do campo com esse modelo extrativista para ele passar a ser um criador de abelhas. Vejamos algumas vantagens em ser apicultor. Primeiramente, o meu ponto de vista é ter aptidão para a atividade. A pessoa tem que gostar de fazer, de criar abelhas, sabe? O negócio, ele propicia um bom retorno econômico, isso daí já é visto. O mel, ele é um dos nossos produtos mais exportados. Aqui no estado do Ceará, a gente está num ranking bem colocado. Por quê? Porque nós estamos tendo mercado para exportar e importar o nosso mel. A atividade é viável mesmo em regiões de clima seco? Com certeza, pessoal. Basta manejo, né? Boas técnicas que a gente vai ver no decorrer da aula e aptidão, como eu falei. A pessoa tem que gostar do que está fazendo. A venda de outros produtos como cera, própolis, geleia real, abelha rainha e enxames, além do mel, pode ser um excelente negócio? Com certeza. Só para vocês terem uma ideia, a gente trabalhava há tempos atrás só com mel. Só que a gente veio vendo que a gente tem outros produtos, tanto a cera como o própolis, a geleia real, a abelha rainha. Hoje a gente passou a comercializar abelhas rainhas, enxames, pessoal. Além do mel, que é o primeiro carro-chefe da apicultura, né? Que é um excelente negócio. O mel tem grande mercado? Tem, gente. O Brasil, ele ocupa a 10ª posição na produção de mel no mundo. Já o estado do Ceará está em 3º lugar no ranking de produção de mel do Nordeste. Isso significa dizer que a gente tem mercado e que o nosso mel tem grande valor econômico lá fora. O nosso mel tem alta qualidade. Vale ressaltar também que o mel, ele é um excelente alimento para humanos.
Só que nós temos uma cultura que a gente não utiliza o mel como alimento, a gente utiliza como remédio. É muito comum a gente ver o menino se queixar de dor de garganta e a mãe dizer assim: uma colherzinha de mel aí para curar o menino. Mas se ele já estivesse utilizando o mel como alimento, provavelmente ele já estava se imunizando dessas infecções e outras que a gente sabe que o mel tem como propriedades. Outra coisa também é que a gente tem que salientar que a indústria de cosméticos utiliza muito os produtos da apicultura. Geleia real, mel, própolis, justamente para quê? Para fazer produtos para a beleza das mulheres e dos homens também, né? Que os homens também não podem deixar de ficar belos, não. Outra importância também da apicultura é a questão da polinização, pessoal. A importância da abelha na polinização. A gente vem atravessando aí um momento não muito, que eu podia dizer, a gente está atravessando um momento delicado com essa questão do aquecimento global, com o desmatamento da Amazônia que a gente está vendo, né? A gente para fazer uma análise e para ver como é que está a condição do mundo e como está a condição também das abelhas perante essa situação. Quando a gente desmata, quando a gente mata, a gente não está só matando a árvore, a gente também está matando a fauna existente naquela região. Então, hoje a importância também das abelhas é na polinização de algumas lavouras e cultivares. A partir do momento que eu mato abelhas, eu posso também estar deixando de fecundar algumas lavouras, certo? Pode acontecer até daquelas cultivares deixarem de existir. Por quê? Porque elas só são polinizadas por esse agente que é a abelha. Então, a partir do momento que eu mato a abelha, eu posso também estar deixando de existir algumas lavouras, ok? Beleza. Sabemos que as abelhas são insetos sociais e que vivem em colônias. Sabemos também que elas existem há mais de 40 mil anos. Elas se acham espalhadas pela Europa, Ásia e África. E foi lá nos tempos egípcios e gregos que foram desenvolvidas as colmeias rudimentares. Essas colmeias, elas eram feitas de madeira, certo? Elas eram feitas de barro. Muitas delas poderiam ser em potes. Isso era um sistema bem rudimentar. Só que no século XVII, um apicultor chamado Lorenzo Langstroth desenvolveu uma colmeia que até hoje, nos dias atuais, a gente utiliza, que é as colmeias padrão Langstroth. Podem ver aqui, ó, a gente tem uma colmeia aqui do lado esquerdo. É uma colmeia que vocês podem ver que é um tronco de uma árvore, né? Só tem a entrada e a saída das abelhas. Do lado direito, vocês vão ver uma colmeia padrão Langstroth, com ninho, certo? O ninho é essa parte aqui de baixo, pessoal. Essa daqui, ó. Peraí que eu vou pegar uma corzinha mais escura que o amarelo. Aqui, ó. Aqui é o ninho. Isso daqui é que corresponde ao ninho, certo? Aqui em cima é a melgueira, certo? A tampa da colmeia, o fundo da colmeia e essa entradinha aqui é a boca do alvado. Ó, é aqui que fica a entrada das abelhas, a entrada e a saída. Como vocês viram, tem uma entradinha, né? E aqui fica para o pouso das abelhas e o voo das abelhas, entrada e saída.
As abelhas e a história. A classificação zoológica das abelhas, segundo os biólogos, é a seguinte, pessoal: reino, animal; filo, artrópoda; classe, insecta; ordem, Hymenoptera; subordem, Apócrita; superfamília, Apidae; nome científico, Apis mellifera. Lembrem sempre que a gente vai utilizar esse nome científico em muitas outras partes da aula. Nome comum, abelha, em inglês, bee. Principais abelhas, subespécies ou raças de abelhas, Apis mellifera. Como eu havia falado no slide anterior, a gente vai utilizar bastante esse nome científico Apis mellifera. A gente tem aqui a divisão, né, tanto europeia como africana. Nas europeias, a gente vai, como vimos anteriormente, as abelhas elas são divididas entre abelhas europeias e abelhas africanas. Aqui nós temos a Apis mellifera linguística, é uma abelha europeia. Nesse slide aqui adiante, nós temos a Apis mellifera mellifera, que também é europeia. E vem dizendo aqui, detalhando com o codinome, como ela se classifica na nomenclatura de Apis mellifera mellifera. Aqui nós temos a Apis mellifera cárnica, que ela é originária na Croácia, Bósnia, vocês estão vendo aí, né? Na Sérvia, Romênia e Bulgária. No sul da Áustria, ela é muito encontrada. Apis mellifera caucasiana, no sul da Rússia, né? É considerada a mais mansa das abelhas utilizada na apicultura. Aqui nós temos a Apis mellifera já, mas na nomenclatura africana. Tá entendendo, pessoal? Ela já não é mais a europeia, ela agora é a africana. Também conhecida como Apis mellifera capensis. Olha aí, pessoal. Nessa imagem, vocês conseguem ver uma Apis mellifera intermissa. E vocês conseguem também, aonde tem aqui no meio, essa abelhinha aí no meio, vocês observem bem que o tamanho dela para as demais é bem maior, né? E vocês também conseguem observar um número mais 5, né? Isso significa dizer que é a rainha, viu, pessoal, desse enxame aí. Olha aqui outra africana, Apis mellifera capensis, certo? Ela é originária do Cabo Ocidental. Ela é excelente na polinização de algumas culturas e é uma boa produtora de mel. Apis mellifera iermarch. Ela é uma abelha egípcia, como vocês estão vendo aí. A subespécie de abelha nativa do Vale do Nilo, no Egito e no Sudão, é onde ela é mais encontrada. Composição de uma colônia, pessoal. Uma colônia de abelhas, o que é que a gente encontra nela? Uma rainha, 300 zangões, 30.000 operárias jovens, 30.000 operárias velhas, coletoras, 9.000 larvas, 6.000 ovos e 20.000 pupas. A gente vai ver bem detalhadamente as imagens de todas essas nomenclaturas, certo? Ciclo evolutivo das 3 castas sociais das abelhas, Apis mellifera. Como vocês estão vendo aí, pessoal, eu fiz uma tabelinha e dividi rainha, operária e zangão. A rainha, ela leva 3 dias na fase ovo, 5 dias na fase larva, 7 dias na fase pupa. E quando é que ela nasce, Elisângela? Com 15 dias, uma rainha nasce.
Já a operária, ela passa 3 dias na fase ovo, 6 dias na fase larva, 12 dias na fase pupa e com 21 dias ela nasce. Vocês observaram a diferença de dias da rainha para a operária? Aí nós vamos para o zangão. O zangão, ele passa 3 dias na fase ovo, 6,5 dias na fase larva, 14 dias e meio na fase pupa e ele nasce aos 24 dias, pessoal. Viram aí a diferença da rainha, operária e zangão? Pois é, e ainda tem gente que diz que conhece as abelhas, que conhece as suas abelhas. Muito cuidado nessa informação, pessoal. A gente está vendo que a vida útil desses animais é bem restrito. Uma operária, ela vai durar, a gente vai ver aí a duração de uma operária, ela vai durar entre, em média, de 42 a 45 dias, dependendo de quanto o distanciamento da alimentação, da água e tudo mais, ok? Olha aí, pessoal, a fase. Eu não disse para vocês que eu ia mostrar? Olha aí a fase ovo. Observem bem a fase ovo e a gente colocou a imagem mais adiantada à frente. A fase ovo são 3 dias em média, né? Ó, que a gente tá vendo aí. São 3 formatos. Ela fica um bastonetezinho, depois ela se transforma numa minhoquinha menor e assim vai crescendo gradativamente. E como vocês podem ver, tá aí dividido ovo, larva, pré-pupa, pupa e o adulto, como eu havia falado e descrito o tempo de cada um das abelhas que estão dentro de uma colmeia. Outra imagem, pessoal, colocando aí as fases, delimitando as fases. Essa de cima aí, essa primeira imagem de cima, como vocês podem ver, é uma operária. Vocês podem ver aí e contar que é 21 dias que ela nasce. Já na imagem do meio é o zangão. E abaixo, a rainha. Pessoal, detalhadamente, prestem atenção nessa parte que é da rainha. Vocês estão observando que é diferente, né? São menos dias e também tem outra observação que eu quero que vocês façam. A rainha, ela nasce de cabeça para baixo. Ela não... Percebam que o alvéolo, tá entendendo? Ó, o alvéolo é essa partezinha amarela, é como se fosse um cartuchozinho onde ele está encaixado. Observe que a rainha, ela nasce de cabeça para baixo. Isso, ela não nasce, propriamente dita, dentro de um alvéolo. Ela nasce em uma realeira, certo? Então, o diferencial da nomenclatura da fase de um para o outro é diferente, certo? Olha aí a questão do tamanho. A rainha, ela é bem maior dentro do enxames. Lá, a hora que a gente chega no enxame, para a gente conseguir identificar a rainha, a gente observa que o tamanho dela é bem maior do que as operárias, mas também acontece da gente se confundir com zangão, ó. Só são 2 milímetros a mais, né? É possível. Só que prestem atenção bem que o formato da rainha, nessa parte traseira dela, é mais fino que o zangão. Por que, Elisângela? Porque é essa parte traseira dela que ela vai inserir dentro do alvéolo para fazer as posturas. Então, precisa ser mais alongado e mais fino. Vocês estão observando aí as imagens? Nessa imagem, a gente pode observar que a rainha, ela tem a parte traseira mais fina, justamente por quê? Porque tem que caber dentro dos alvéolos para ela fazer a postura. Funções executadas pelas operárias de acordo com a idade. Pessoal, como eu havia falado para vocês, a Sociedade das Abelhas é uma das sociedades mais bem organizadas.
Cada um tem a sua função. Cada um dentro de uma colmeia tem as suas atividades a desenvolver. Como nós vamos ver aqui, ó, de 1 dia a 5 dias, as operárias, elas vão fazer o quê? Vão trabalhar na limpeza dos alvéolos e de abelhas recém-nascidas. De 5 a 10 dias, elas vão alimentar as larvas. Como a gente viu, pessoal, naquele slide anterior, são 9.000 larvas para ser alimentadas. Então, é um trabalho, né? Criança chorando, pedindo comida e elas lá trabalhando. E imagine aí 9.000 crianças chorando com fome. Pois bem, devem imaginar, né? Então, daí, ó, de 5 a 10 dias é só nesse trabalho aí. De 11 a 20 dias, elas vão produzir cera. As abelhas, elas produzem cera porque a gente sabe que os alvéolos são de cera. Aqueles alvéolozinhos onde a gente encontra o mel, o pólen, aonde a gente vê que tem larvas, que tem pupas, aonde é feita a postura da rainha. Aqueles alvéolos são de cera. De 18 a 21 dias, elas vão fazer a defesa da colmeia. A gente sabe que existem predadores naturais das abelhas, que são sapos, que são formigas, que são o próprio homem, né, que chega e vai até a colmeia de qualquer jeito. Então, elas vão defender a casa delas. Elas vão fazer a defesa. Então, de 18 a 21 dias, elas fazem a defesa das colmeias. De 22 dias até a morte delas, elas vão coletar néctar, pólen, resinas e água. Água, Elisângela? As abelhas bebem água? Bebem, pessoal, como todo e qualquer ser vivo. Lembrem-se bem, as abelhas consomem água tanto para fazer a alimentação delas, que é o pão da abelha, como também para refrigerar a colmeia, certo? Vamos adiante. Funções executadas pelas abelhas de acordo com as divisões sociais. A rainha. A rainha é a personagem central e mais importante da colmeia. Afinal, é dela que depende a harmonia dos trabalhos da colônia, bem como a reprodução da espécie. Pessoal, a rainha, ela se comunica com os demais dentro da colmeia, liberando um feromônio. Esse feromônio que ela libera, ela deixa a colmeia em ordem, certo? E é também tarefa da rainha produzir, né, perpetuar a espécie. A parte de reprodução, só quem reproduz é a rainha, certo? A rainha, com 8 a 9 dias dela nascida, ela vai para o voo nupcial. Esse voo nupcial é para quê, Elisângela? É para ela acopular com os zangões e encher a espermateca dela. Ela só faz esse voo nupcial uma vez só. Encheu a espermateca dela, ela volta para dentro da colmeia e vai produzir, né? Reproduzir até chegar o dia da morte dela. Elisângela, mas é comum de algumas rainhas subirem para fazer o voo nupcial e não voltar? É, pessoal. Acontece muitas das vezes da rainha, né, que na verdade ainda nem é rainha, é uma princesa, subir para fazer o voo nupcial, um bem-te-vi pegar ela, comer, ou então acontecer alguma coisa lá em cima, uma ventania, levar ela embora, tudo acontece. E em pleno voo, ela libera o feromônio sexual para atrair os zangões. Ela, quando está lá em cima, ela libera esse hormônio e os zangões vão até ela. No voo nupcial, ela consegue
copular de 10 a 12 zangões, certo? E lá ela encheu a espermateca dela, ela desce para a colmeia e começa a fecundar. Ela só fecunda uma única vez, certo? Depois de voltar para a colmeia, ela passa a se dedicar exclusivamente ao trabalho de postura, que se inicia aproximadamente após uma semana do voo nupcial. Ela é a única que apresenta aparelho reprodutor desenvolvido, certo? Só ela é capaz de armazenar os espermatozoides. Ela põe um ovo em cada alvéolo. Isso é uma importante informação. Se um dia você estiver fazendo um manejo em uma colmeia e na hora que você pegar o quadro, você observar que tem mais de um ovo dentro de um alvéolo, isso significa dizer, já é uma observação que você tem que fazer, que não é a rainha que está fazendo a postura. Pode ter acontecido da rainha ter morrido e uma operária ter desenvolvido o sistema reprodutor e ela está fazendo a postura. Quando é uma operária, a gente observa que ela faz mais de 2 posturas dentro do mesmo alvéolo. Isso é importante, pessoal, que vocês façam o quê? Manejem sempre as suas colmeias, certo? Para que isso não aconteça. A gente vai ver no decorrer da nossa aula como a gente identifica isso. Quando a gente identifica essa postura pela operária, a gente já vai saber que essa colmeia vai se tornar zanganeira. Porque as operárias, elas só dão origem a zangões. Mas dentro da sociedade das abelhas, a gente vai ver que elas automaticamente vê que não tem rainha, então elas já começam a alimentar uma larva. Com 3 dias, ela já vai originar uma nova rainha em uma realeira, certo? Numa colmeia, só existe uma única rainha. Não existe mais do que uma. Mas acontece que algumas vezes a rainha, por ela já estar um pouco velha, por ela ainda não estar se comunicando muito bem, ela vai envelhecendo, ela vai perdendo o feromônio, e esse feromônio de comunicação com as operárias vai deixando de existir, então uma nova rainha vai ser criada. O que é que acontece? Muitas das vezes é puxada algumas realeiras, ou então até porque o enxame vai se dividir. A casinha tá pequena demais e aquele enxame cresceu demais, é puxado uma realeira para ele se dividir. Quando acontece isso, muitas das vezes, a rainha já existente pode matar a outra rainha que iria nascer, certo? É muito comum as pessoas utilizarem dizendo que a rainha ela não ferroa. Ela pode não ferroar, mas ela tem ferrão, que só é utilizado para matar uma outra rainha. Muitas das vezes ela mata a outra rainha dentro da realeira mesmo. Ela tem ferrão sim e o veneno é 3 vezes maior do que a operária. Então, muito cuidado com essa informação. A rainha ela se origina de um ovo fecundado e recebe tratamento diferente. O que é isso, esse tratamento diferente, Elisângela? É a alimentação, pessoal. Ela com 3 dias de vida, que ela ainda é larva, ela começa a se alimentar de geleia real, né? E essa geleia real faz com que ela se desenvolva mais rápido. Como a gente viu lá no início, ela nasce com 15 dias, não é verdade? Isso dá-se pelo fato dela ter uma alimentação mais rica em nutrientes, que é a geleia real. Esse alimento, que é a geleia real, é
é riquíssimo em hormônios sexuais, proteínas e vitaminas. Por isso ela se desenvolve mais rápido e é a única que desenvolve o sistema reprodutor. As rainhas, elas nascem diferente, como eu havia falado. Elas nascem de cabeça para baixo e ela não nasce dentro de um alvéolo, elas nascem dentro de uma realeira. E geralmente essas realeiras são encontradas nas laterais dos quadros, dentro da colmeia. A gente vai ver mais adiante as imagens. O período de vida de uma rainha, ela varia de 2 a 5 anos. Mas, Elisângela, por que que tem gente que troca a rainha de ano em ano? Pessoal, quem trabalha com grande produção de mel, a partir do momento que aquela colmeia não está dando a mesma produção que vinha dando no decorrer de anos anteriores, deve-se observar. Se você observou que tem pouca postura, que as operárias estão tão lentas, você troca a rainha para você aumentar a produção. Aquela história, rainha nova, grande número de postura, população aumenta, não é verdade? E isso, consequentemente, aumenta a produção de mel. Então, existem manejos que a gente faz que todo ano a gente troca as rainhas. Pode acontecer que a sua rainha seja boa demais e você não queira trocar. Beleza, mas assim, a gente sabe que de 2 a 5 anos essa rainha vai morrer. E pode acontecer também, por uma questão natural, ela morrer e uma nova nascer, ok? A rainha, ela, como eu havia falado antes, ela se comunica com as operárias por forma de hormônio, né? Ela tem um feromônio e que faz com que ela determine os comandos. Vocês, é muito comum a gente ter um enxame, a gente fazer uma captura de um enxame e quando a gente vê uma bola de abelha assim, num galho ou num canto, a gente mexeu ali do habitat natural e criou-se, se mudou-se um número de abelha considerável e se criou-se uma bola, uma barba no ambiente. É muito comum isso. Então, isso a gente significa dizer pra gente que ali a rainha pode estar. Por quê? Porque as operárias, elas vão fazer o quê? A defesa da rainha. Então, elas vão proteger, certo? E todo esse processo se dá pelo feromônio da rainha se comunicando com as operárias. Quando a rainha está muito velha, pessoal, as próprias operárias matam ela para dar origem a uma nova rainha. É como eu digo para vocês, a sociedade das abelhas, ela é muito organizada. Como eu havia falado, acidentalmente ela pode também morrer, né? A gente sabe que existem predadores que provavelmente já ficam ali só na espreita, né? Só esperando a hora de um vacilo, ou o próprio homem mesmo, na hora de fazer o manejo. Pode acontecer, é muito comum a gente abrir as colmeias e ela ir para a tampa, e na tampa, na hora que a gente pega o formão para desenformar, a gente acaba machucando ela e matando. Então, muito cuidado na hora de fazer o manejo das suas colmeias, porque a organização dessa colmeia depende da rainha. Se a gente afana essa colmeia, se a gente mata essa rainha, uma desorganização vai acontecer. Então, a gente vai perder produção nessa desorganização. E não é interessante perder produção, porque o intuito de estudar as abelhas, de ver como elas se comportam, como é as suas características, justamente para a gente agir nessas características, para a gente melhorar a produção. É comum também a gente observar nas colmeias
onde a rainha já está um pouco velha, que geralmente vai dar uma quantidade muito grande de zangões. A gente fala que a colmeia fica zanganeira. Então, quando eu pego um quadro e observo que os alvéolos, o formato dos alvéolos estão bem maiores que o normal, eu posso eu mesma ir machucando essa célula para não deixar que esses zangões venham a nascer. Olha aí, pessoal, uma rainha. Como vocês podem observar, ela é bem maior do que as operárias. Ela tá aqui no meio, nessa parte do meio aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa do meio aqui é a rainha, certo? Observem que aqui, ó, o abdômen dela é bem mais fino e mais comprido do que os das operárias. Por que, Elisângela? Que é para justamente caber dentro desses alvéolos aqui, ó. Esse formato aqui, ó. Vocês estão vendo os alvéolos aqui? Esse abdômen entra dentro desses alvéolos. Para fazer o quê? Para fazer a postura da rainha, né? Olha aí, pessoal, um quadro. A gente pode ver que os alvéolos tem alguns fechados e outros abertos. Vocês estão vendo aqui, ó, nessa lateral aqui, ó. Tudo isso daqui é pólen, certo? Sempre nas laterais. E como vocês podem observar, nessa lateral aqui, ó, vocês estão vendo um número de realeiras. Ó, 4 realeiras, né? Isso significa dizer que vai nascer 4 rainhas e esse enxame vai se dividir em 4. A partir do momento que nasce uma realeira, ou ela é afanada com a outra rainha, mata essa rainha, ou o enxame vai se dividir por questões de espaço. Olha aí, pessoal, uma rainha e uma operária na mão de um apicultor. Observem o tamanho, a diferença do tamanho, ó. E aqui elas estão se comunicando, certo? Olha aí, ó, outra foto, outra imagem. Vocês conseguem visualizar nitidamente o abdômen dessa rainha. Olha aqui, ó, outra rainha em uma outra condição, ó. No meio de um quadro, no meio de tantas abelhas, como diferenciá-la? Diferencia pelo tamanho. Rainhas, vamos lá. Quando eu pego um quadro que eu observo ele, se eu colocar ele contra a luz do sol, eu vou ver essas posturas aqui, ó. Cada pontinho desse dentro de um alvéolo, vocês conseguem observar aqui, ó. Ó, vou grifar aqui de vermelho. Dentro do alvéolo, vocês conseguem ver esse pontinho branco, não é verdade? Esse pontinho branco aqui, pessoal, é a postura das rainhas. Aqui a gente já pode observar que esse quadro aqui tá tudo fechado, né? Se o alvéolo tá fechado, é sinal que vai nascer mais abelhas. Então, consideravelmente, essa rainha tá boa em termos de produção. Vamos agora iniciar os zangões, que é o macho, né, da história. A única função do zangão é encher a espermateca da rainha. E a outra é comer. Então, o cara, ele come muito, vale ressaltar. Ele também não possui ferrão, então ele não ferroa. O tamanho dele, a gente vai ver mais adiante, que é um tamanho considerável. Às vezes a gente até
costuma a confundir um zangão, quem não tem tanta habilidade, quem não tem tanto conhecimento na área, a gente confunde o zangão com a rainha, por conta do tamanho que é muito parecido. Não possui órgão para o trabalho. Ele é aquele cara que vai ficar encostado, só comendo e só dormindo. Ele só é utilizado na hora do voo nupcial. Depois desse voo nupcial, ele simplesmente não serve mais para nada. Eles são bons na questão do acasalamento, né? Como eu havia falado, a importância dele é só na parte de encher a espermateca. E quando eu pego uma colmeia que tem muitos zangões, que tem muitas células de zangão, eu já posso automaticamente ir esmagando esse alvéolo, certo? Eu com formãozinho, eu machuco a célula para não deixar ele nascer. Eles também podem ser originários da partenogênese. É quando a operária desenvolve o sistema reprodutor e ela só vai dar origem a zangões, certo? É muito comum a gente encontrar colmeias onde tem mais zangões. Esses zangões, muitas das vezes, não vai deixar a produção chegar no pico que ela realmente poderia dar. Então, o que é que a gente indica? Que em uma colmeia zanganeira seja feito um manejo adequado, com troca de quadros, e em alguns quadros que a gente encontrar, quando a gente vem fazendo o manejo nas colmeias, dentro do apiário, a gente pode pegar um quadro que já esteja com aquela realeira e colocar, introduzir dentro dessa colmeia, para que a gente comece a organizar a sociedade lá dentro. Olha aí, ó, a célula do zangão aqui, ó. O alvéolo, ele se torna maior. Tá vendo, ó? Ele é mais rechonchudo. Olha aqui, ó. Outra célula aqui, ó. Eu coloquei a setinha para vocês observarem. Ó, esse alvéolo aqui, ó. Esse alvéolo, quando é de zangão, ele aumenta, ele alarga. Observem aqui, ó, que esse tá bem maior, ó, né? Isso significa dizer que essa colmeia, ela tá caminhando para ser zanganeira. Então, eu posso também observar que pode ser a minha rainha, que já pode estar velha, ou possa ser, se eu não conseguir localizar a rainha dentro da colmeia, possa ser que essa colmeia esteja sendo uma operária que esteja fazendo o papel, mas que se eu quiser esperar, vai ser puxado uma nova realeira. Mas só que nós trabalhamos com produção. Será que esse tempo vai suprir minha necessidade? Será que eu devo esperar? Ou será que eu já posso vir com o manejo correto e introduzir um quadro com realeira já para... a gente diz que a gente antecipa as fases. Para mim antecipar as fases para facilitar a produção. Olha aí, ó. Zangão, pessoal. Só tem zangão aí, ó. E vocês percebem que eles são mais pretinhos, né? Eles já são mais... As operárias. As operárias é a classe trabalhadora da colmeia. É a classe que vai ter mais trabalho dentro da sociedade das abelhas. Elas são responsáveis por alimentar larvas, por refrigerar a colmeia, por buscar alimento, certo? Por cuidar da rainha, por defender a colmeia. Então, essas operárias, elas não são propriamente dita
as que ficam encostadas dentro da colmeia. Não, elas são a classe trabalhadora. Uma das peculiaridades das operárias é em caso de colmeias onde estão afanadas, sem rainhas, elas em casos extremos, elas desenvolvem o sistema reprodutor dela, mas esses óvulos, eles só vão dar origem somente a zangões, então vai ficar uma colmeia zanganeira. Elas também são responsáveis pela execução de todos os trabalhos dentro e fora da colmeia. Como eu havia falado, é a classe trabalhadora. Dentro de uma colmeia, a gente encontra até 80 mil indivíduos. Então, daí você já pode tirar, né? Se nós temos dentro de uma colmeia uma rainha, possivelmente, a maioria vai ser operária. Então, a classe trabalhadora está num grande número, né? E o que realmente garante a produção de mel dentro de uma colmeia é justamente a classe operária, porque é a classe que vai buscar alimento, que vai produzir alimento para alimentar as larvas, para aumentar também a população, é a classe que vai alimentar a rainha para que ela venha fazer a postura, correto? A organização social das abelhas é um mundo vasto que a gente vem a cada dia pesquisando e a cada dia a gente descobre uma coisa nova, pessoal. Trabalhar com abelhas é encantador, porque a gente vê que é uma sociedade organizada, ninguém fica sem fazer nada, todo mundo tem a sua tarefa, certo? Suas tarefas para justamente serem cumpridas para manter aquela organização da colmeia. Revisando o que a gente viu na aula inicial, aula 1 de apicultura. Na nossa aula, na primeira aula de apicultura, nós estudamos sobre a vida das abelhas, o tempo que cada uma passa dentro da sua evolução, as operárias, rainha e zangão, como vocês podem ver. A operária, ela passa 3 dias na fase ovo, 6 dias na fase larva, 12 dias na fase pupa e no total de dias, com 21 dias, ela nasce. A vida adulta dela demora aí em torno de 38 a 42 dias. Mas vale ressaltar, pessoal, que o distanciamento de onde está a água que ela vai coletar, de onde está a fonte de alimentação, que é o néctar e o pólen, ela leva muito tempo, ela percorre uma distância maior para ir buscar esse alimento e voltar para a colmeia. Isso vai diminuindo os dias de vida dessa operária, ok? Já a rainha, ela passa 3 dias na fase ovo, 5 dias e meio na larva, 7,5 na pupa e um total de meio de 15 a 16 dias ela está nascendo. Só que a rainha ela já tem uma vida adulta de 2 a 5 anos. Mas, Elisângela, por que ela é diferente? Porque, pessoal, a partir do terceiro dia, ela já começa a se alimentar de geleia real. A gente viu que tanto na fase ovo, tanto a operária, a rainha e o zangão, eles recebem geleia real em sua alimentação para desenvolver. Mas só quem continua comendo geleia real durante a vida é a rainha, né? Nós vimos especificamente como é a fase da rainha. O zangão, pessoal, ele passa 3 dias na fase ovo, 6 dias e meio na fase larva, 14 dias e meio na pupa, em média de 24 dias, no total ele já está nascendo. Dura 80 dias. Mas, Elisângela, o zangão vai buscar comida? Não, pessoal, ele só faz comer. E ele é importante por quê? Porque ele é quem enche a espermateca da rainha. A gente viu isso anteriormente.
Aqui nós vamos ver a idade e a função de cada operária em questões de dias. De 1 a 3 dias ela é faxineira, de 3 a 7 dias ela é nutrizes, ela vai alimentar as larvas. Esse alimento das larvas é o pão da abelha, que ela faz com pólen, a mistura de pólen, néctar e água. Faz-se o pão das abelhas para alimentar as abelhas. De 7 a 14 dias alimentam as larvas com idade inferior a 3 dias. Essa com geleia real, né? Também neste período, algumas cuidam da rainha. De 12 a 18 dias, limpeza da colmeia, tira todo o lixo que tem dentro da colmeia. Ah, Elisângela, mas tem lixo dentro da colmeia? Tem, pessoal. Tem resto de larvas mortas, tem resto de comida que oxidou, que arruinou, que fermentou e elas vão ter que colocar fora. Tem as fezes da abelha, gente. Vale ressaltar que a gente está trabalhando com um animal, a abelha. Então, ela tem todos os sistemas funcionando. 14 a 20 dias são engenheiras. Vão criar cera para construir os favos. Os favos é onde vai se instalar para armazenar o mel, né? 18 a 20 dias são guardas. Pessoal, é muito comum quando a gente está manejando uma colmeia, a gente observar na boca do alvado algumas operárias de bundinha para cima. O que é que elas estão fazendo ali? Elas estão se comunicando. Elas têm uma glândula chamada de glândula de Zanazoff. Essa glândula produz um hormônio que indica que está havendo ataque à colmeia. Então, elas se comunicam entre si, levantando a bundinha, esguichando o hormônio, certo? Para espantar os predadores. Isso é a forma como elas se comunicam para indicar que está havendo um ataque e para se defender, né? É sinal que vai vir muitas outras abelhas para se defender com ferroadas, né? 21 dias as operárias passam aí buscar alimentos. Trazem o néctar das flores, trazem o pólen, vão buscar água. Aí também, pessoal, é aonde elas também vão buscar resinas para produzir o própolis, certo? O própolis, se você tiver qualquer buraquinho, frecha aberta dentro da colmeia, elas vão utilizar o própolis para fechar. E o própolis, mais na frente, a gente vai ver quais são, que é um dos produtos da apicultura que é rico, né? É um alimento, mas também pode ser utilizado na indústria farmacêutica, porque tem um princípio ativo bastante utilizado na indústria farmacêutica. Aí, pessoal, a partir dos 21 dias de vida, as operárias passam uma nova transformação. Elas abandonam os trabalhos internos e vão cair a campo, certo? Na campo, elas vão coletar, como eu havia falado, comida, né? Para trazer para dentro da colmeia. Elas vão buscar água. Ah, Elisângela, mas a abelha bebe água? Pessoal, todo e qualquer ser vivo precisa de água. Então, a abelha não vai ser diferente. Coloquei de novo essa imagenzinha de como as abelhas nascem, que é para vocês não terem dúvidas. Quando a gente observar os alvéolos, a gente vai observar, colocando ele contra o sol, a gente vai observar que a gente consegue visualizar o tempo, certo? De cada um dessas abelhas. Aí a gente observa dentro do alvéolozinho, ó, cada uma. A operária é a primeira, com 21 dias nasce. O zangão já leva mais tempo, né? Porque é preguiçoso, 24 dias. Só que a nossa rainha, observem bem, pessoal, ela nasce de cabeça para baixo.
ela não nasce com o alvéolo para cima. A realeira, ela vai sempre dar de cabeça para baixo. Então, de 15 a 16 dias, a nossa rainha está nascendo. Olha aí, pessoal, um enxame. A rainha aqui no meio, né, ó. Olha aqui a rainhazinha aqui no meio. Vou pintar de vermelho, que é para vocês observarem. Tá aqui a rainha, né? Olha aí a foto de um zangão, pessoal. É muito comum em apicultores iniciantes eles confundirem o zangão pela rainha, certo? Por conta do seu tamanho, que é um tamanho consideravelmente parecido com o de uma rainha. Mas quando a gente observar bem ele, a gente vai ver que ele é mais rechonchudozinho, tá entendendo? Ele é mais gordinho, até porque ele é o macho da história. Ah, Elisângela, mas então, quando eu abrir minha colmeia, que eu ver que tem muita célula de zangão, inicialmente eu já vou logo esmagando? Não, pessoal. Ele é importante sim na reprodução. Não existe nada aí que não seja aproveitado. Agora acontece de eu encontrar, se tipo, eu estiver fazendo um manejo, 5, 6 quadros meus, eu observar que tiver um grande número de alvéolos de zangões, que vai dar origem a zangão, eu já posso observar que está havendo um descontrole dentro dessa colmeia. Espero, pessoal, ter contribuído nessa primeira aula. Estou aguardando as dúvidas de vocês. Aqui eu estou deixando o meu e-mail e o número do meu telefone à disposição para que a gente possa construir uma apicultura de sucesso. Obrigada!